Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Experiência Transformadora de Jacó. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Esta experiência espiritual de Jacó trouxe para ele a preparação de um corpo, alma e espírito para o transformar de um homem enganador para o homem de honra, tema da nossa próxima lição. Além da certeza de ser um herdeiro da bênção abraâmica. Para nós, esta experiência espiritual de Jacó, que nós chamamos da escada de Jacó, nos revela mais uma vez que só em Jesus Cristo temos o perdão de nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Nesta presente lição, veremos no ponto número 1, como se realizou a segunda bênção de Isaac sobre Jacó. E finalizando o nosso estudo, identificaremos Jesus Cristo, a escada que desceu do céu. Item número 1 da lição, a segunda bênção de Isaac sobre Jacó. Na bênção da primogenitura de Jacó, no lugar de Esaú, realizada por Isaac, que foi a primeira bênção, o patriarca abençoa Jacó em 4 importantes pontos, a saber, prosperidade do fruto da terra, o serviço dos povos e as nações a ele, o senhorio sobre seus irmãos israelitas e consanguíneos, e por fim a maldição para os que o amaldiçoassem e as bênçãos para os que o abençoassem. Isso está em Gênesis capítulo 27, versículo 27 ao 29, assunto que nós estudamos na aula passada. Então agora nós veremos na sequência os acontecimentos da segunda bênção de Isaac sobre Jacó. O primeiro acontecimento é que Rebeca manifesta a Isaac o desejo de Jacó não se casar com uma mulher cananeia. Isto está em Gênesis capítulo 27, versículos 46 a 47. E agora eu solicito aos alunos e alunas que acompanham a escola bíblica no seu lar, que façam uma leitura do capítulo 27, versículos 46 e 47 do livro de Gênesis e todo o capítulo 28. Então, o primeiro ponto é que Rebeca manifesta a Isaac o desejo de Jacó não se casar com uma mulher cananeia. Rebeca, já tendo orientado seu filho Jacó a fugir de Esaú para a cidade de Harã, para a casa de seu irmão Labão, manifesta a Isaac o desejo de Jacó não se casar com uma mulher cananeia, filhas de Et, ou seja, filhas da terra dos heteus. Na sequência, e aí nós já estaremos no capítulo 28, Isaac ordena Jacó para ir a Padã Arã para se casar com uma das filhas de Labão. Atendendo ao pedido de Rebeca, Isaac chama Jacó e ordena que ele vá para a cidade de Padã Arã, à casa de Betuel, seu avô, pai de Rebeca, e que não tomasse como esposa uma mulher da terra de Canaã, mas que se casasse com uma das filhas de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe.
Isto está em Gênesis, capítulo 28, versículos 1 ao 2. Como terceiro acontecimento da segunda bênção de Isaac sobre Jacó, Isaac abençoa Jacó com a bênção abraâmica e o envia a Padã Arã. Isto está em Gênesis, capítulo 28, versículos 3 ao 5. Isaac abençoa Jacó com uma segunda bênção, dizendo: e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que és estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E depois da bênção, Isaac enviou Jacó a Padã Arã, e este obedeceu ao seu pai. Como quarto acontecimento da bênção, da segunda bênção de Isaac sobre Jacó, nós temos que Esaú toma como esposa Maalat, filho de Ismael, filha de Ismael, filho de Abraão. Então aqui nós temos Esaú querendo agradar ao pai. Esaú, para agradar seu pai, Isaque, toma, além de suas muitas mulheres, como esposa Maalat, filha de Ismael, filha de Abraão, pois souberam que Jacó havia obedecido Isaque ao partir para Padã Arã em busca de uma esposa dentre as filhas de Labão. Temos aqui então o relato da segunda bênção de Isaac sobre Jacó. No item número 2 da lição, nós temos Jesus Cristo, a escada que desceu do céu. O sonho da escada de Jacó confirma plenamente a sua herança da bênção dada a Abraão e também confirma Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador da humanidade, conforme os acontecimentos registrados no livro de Gênesis, em seu capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Então agora nós vamos ver os acontecimentos e seus desdobramentos relacionados a todo o capítulo 28, que fala sobre Jesus Cristo como a escada que desceu do céu. O primeiro acontecimento, nós temos aí o sonho de Jacó em Betel. Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 13, parte A. Saindo de Beceba em direção a Arã, Jacó chega no lugar ao qual denominou posteriormente como Betel. E já era noite, e ali resolve pernoitar. Tomou uma pedra como travesseiro e dormiu. E sonhou com uma escada posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela, e o Senhor estava em pé acima dela. Portanto, lembro mais uma vez que é necessário que os alunos e as alunas leiam todo o capítulo 28 do livro de Gênesis. Jacó, fazendo uma exegese deste texto 28, de Gênesis 10 ao 13, na parte A, Jacó ele viu uma escada posta na terra, cujo topo ela tocava o céu, tipificando a escada a representatividade da pessoa de Jesus Cristo, posto na terra, descendente e filho de Abraão em sua humanidade. Observe que o texto diz que a escada foi posta na terra. Não é que ela tocava a terra, ela foi posta na terra. E neste contexto, Jesus, como descendente e filho de Abraão em sua humanidade, ele veio do céu
e como Filho de Deus em sua divindade, veio para salvar a humanidade da condenação eterna. Gálatas capítulo 3, versículo 16, carta aos Gálatas capítulo 3, versículo 16 diz: assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Jesus Cristo. O Senhor Jesus declara que esta visão de Jacó, tipificando ele mesmo como sendo esta escada que nos leva da terra ao céu, com os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus em sua humanidade. João capítulo 1, versículos 49 ao 51 diz: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os anjos de Deus representam os seres celestiais que agem segundo as ordenanças de Deus em favor dos santos de Deus, ou seja, os salvos em Cristo Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Somente podemos chegar ao céu e à vida eterna por meio de Jesus Cristo. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, Jacó chega lá em Beceba, melhor dizendo, em Betel, e aí ele dorme e sonha com uma escada posta na terra, anjos de Deus subindo e descendo. A escada significa Jesus Cristo como o Salvador da humanidade. Então a palavra do Senhor, um segundo acontecimento, é dirigida a Jacó. O Senhor fala com Jacó, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. A exegese deste texto, que está no capítulo 28 de Gênesis 13, versículo 13b ao 15, nesta porção bíblica temos a confirmação da herança da bênção abraâmica dada a Jacó, e que Deus estava com ele. O terceiro patriarca tem agora a certeza de que ele é o escolhido para assumir a bênção abraâmica com os seus ordenamentos e desdobramentos espirituais. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, aqui nós temos a presença de Deus dirigindo a palavra a todos nós. Como terceiro acontecimento, o portão ou a porta do céu. Gênesis capítulo 28, versículos 16 a 17. Jacó despertou do sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Muito temeroso, Jacó disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Um exegese deste texto diz que Jacó sentiu a presença de Deus naquele lugar e com temor, ou seja, com reverência, com respeito, declarou que aquele lugar é a casa de Deus e o portão ou porta do céu. Jesus disse que ele é a porta do céu. João capítulo 10, versículo 7 ao 9 diz: então Jesus de novo disse-lhes:
Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E esta porta é muito estreita para se passar. Mateus capítulo 7, versículos 3 ao 14 diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. No quarto acontecimento, nós temos a pedra fundamental da casa de Deus. Ao levantar-se de manhã, Jacó toma a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a pôs como pilar. Derramou óleo no topo dela e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, onde antes era chamado aquele lugar de luz. A exegese é que esta pedra fundamental da casa de Deus também tipifica a pessoa de Jesus Cristo como a pedra fundamental da igreja, como Cristo, ou seja, sem Cristo a igreja não se sustenta e não tem vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quinto acontecimento, o juramento de Jacó, capítulo 28 de Gênesis, versículos 20 ao 22 diz: Jacó fez um juramento dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Concluindo então a nossa aula de hoje, nesta lição, aprendemos que Jacó, por meio de um sonho, teve um encontro maravilhoso com Deus, tendo a certeza de sua escolha para ser o herdeiro da promessa abraâmica, abrindo caminho para a mudança de sua vida espiritual. Este encontro revelou que somente quando encontramos Deus de verdade é que a nossa vida é restaurada. Para Jacó, o Todo-Poderoso, Deus revelou o seu chamado para continuar os planos de Deus para a nação israelita. Para nós, cristãos, a revelação de Jesus Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador da humanidade, que nos leva da terra para o céu. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 11. Jacó, de enganador a homem de honra. Portanto, veremos como Jacó teve a sua natureza moral e também espiritual totalmente restaurada e modificada. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.